Pelo terceiro dia, manifestantes vão às ruas do Irã para protestar contra o governo local. Os atos, que começaram após o governo admitir ter derrubado o avião da Ukraine Airlines, matando 176 pessoas, foram reprimidos com violência pela polícia. A aeronave foi derrubada por defesas antiaéreas disparadas por engano, enquanto o país estava em alerta após conduzir ataques de mísseis contra alvos dos Estados Unidos no Iraque. A parcela contrária ao regime iraniano aproveitou a tragédia para pedir a renúncia de Ayatollah Khamenei, líder supremo do país persa. A comoção pública é predominante em uma parcela que já formava oposição no país. É o que explica o professor de Relações Internacionais da Unicuritiba, Andrew Trauman, pesquisador também da Universidade Federal do Paraná. Estão sendo, sim, superdimensionadas. Existe uma parcela na população iraniana naturalmente de oposição ao regime. Classe A, B, são pessoas que têm uma nostalgia, que têm uma saudade em relação ao regime do Shah Reza Pahlavi, que, apesar de ter sido uma ditadura, era um regime ocidentalizado, né? Não havia, por exemplo, esse código de vestimenta para as mulheres, havia bares, a venda liberada de bebida alcoólica e tudo isso. Veículos de imprensa independentes têm restrições no Irã, o que limita a veracidade das informações sobre protestos. Vídeos na internet mostravam centenas de manifestantes nos últimos dias em locais em Teherã e Isfahan, uma importante cidade ao sul da capital. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou em uma rede social, abre aspas, "Não matem seus manifestantes", fecha aspas, para Donald Trump. 97, Cláudio Zaidan. Bom dia, hein? Bom dia a todos. Bom, é uma ditadura reagindo a manifestações, né? Eu discordo quando o professor diz que boa parte daqueles que se manifestam, boa parte é saudosa do regime do Reza Pahlavi. A maioria absoluta dos que se manifestam, a maioria absoluta nem era nascida quando Reza Pahlavi foi derrubado pela Revolução de 79. E o que eles têm são informações ali, conversas de boca a boca, já que, obviamente, uma imprensa que é controlada pelo Estado não vai fazer loas ao Reza Pahlavi. O que essas pessoas querem não é apenas mais liberdade, isso é uma obviedade, né? Já que você tem a polícia de costumes vigiando em cada esquina se uma mulher está ou não adequadamente vestida, e ela pode sofrer caso não esteja dentro daquilo que está estabelecido. Mas é muito mais que isso. É bom lembrar que a economia do Irã está em frangalhos e, obviamente, quem mais paga a conta é o jovem, que não tem emprego, né? O desemprego entre os jovens é muito maior do que o da média nacional. Então, quando se fala do desemprego do Irã, é tantos por cento. Na verdade, entre os jovens é muito maior. E são esses que vão às ruas, além, claro, de reivindicarem mais liberdade acadêmica, mais liberdade de expressão, mais liberdade de viver conforme cada um considera adequado. E o regime não vai ceder, isso é uma obviedade, a repressão vai ser cada vez maior. E não adianta o iraniano tentar se informar com a imprensa local. Porque aqui, por exemplo, você tem aqueles que são assim, há governo, sou a favor, não é? Nós temos muito isso no Brasil. Os caras batem palma para tudo que o ministro da Fazenda fala, para tudo que o presidente fala. E lá não, lá o sujeito nem tem a opção de, não, eu vou aderir porque me interessa. A imprensa é controlada pelo Estado. Então a internet é o meio de se informar. Quando o governo controla a internet, por isso que o governo americano falou, parem de cortar a internet. Mas na verdade isso não vai acontecer. Eles vão continuar cortando, vão continuar reprimindo, vão continuar descendo a borracha e não há muito o que se fazer a não ser pressão, cada vez mais pressão sobre o governo iraniano. Ninguém vai invadir o Irã por causa disso, né? E qual que é o grau de veracidade que a gente pode ter dessas informações, então, Zaidan, se elas chegam por veículos de imprensa que são controlados, né? A gente sempre, quando ouve falar de alguma notícia do Irã, né, vem com o carimbo lá da agência estatal. Dessa vez a gente consegue observar até mesmo a divulgação de alguns protestos. A gente vê imagens aí pela internet de protestos de iranianos contra o governo, principalmente por conta dessa questão aí ligada à queda do avião, desde que as autoridades começaram a admitir que mesmo sem intenção, foi um de seus mísseis que acabou derrubando a aeronave ucraniana, né? Como que a gente pode confiar nesse tipo de informação e também, Zaidan, saber exatamente qual é o grau de insatisfação dos iranianos com o atual governo? Bom, há jornalistas corajosos, né, de outras partes do mundo que estão lá
relatando, na medida do possível, o que está acontecendo. O Irã não vai expulsar todo mundo, né? Agora, é muito difícil, mesmo para uma ditadura bem armada para padrões internos, para controlar a população, é muito difícil controlar um povo que é culturalmente muito forte, né? O Irã é a expressão atual de uma cultura persa que é extraordinária. É um povo com muita cultura, com muita informação, com muita educação. E vale ressaltar que a revolução não atentou contra isso. Isso é preciso reconhecer que a revolução xiita ela não atentou contra o nível universitário dos iranianos, a produção cultural dos iranianos, só que ela não admite que essa produção seja incompatível com os ditames do Ayatollah. De qualquer maneira, é um povo culto, é um povo bem informado. Esse povo não é dominado facilmente, não. E olha que a repressão é pesadíssima. A Guarda Revolucionária, ela tem o seu setor externo, aquele que era controlado e que foi organizado pelo Soleimani, mas na verdade ela tem uma polícia de costumes que é muito atuante. Atua nas universidades, nos bares, nas ruas. E o Irã era, inclusive, um país muito avançado em termos de costumes até o Shah Reza Pahlavi, que não era nenhuma maravilha, não. Também era uma ditadura, o Reza Pahlavi. Como ele era pró-Ocidente, o Ocidente gostava dele, mas também não era nenhuma maravilha. O Irã nunca teve, a rigor, um governo realmente democrático, né?